Ezequiel estava na Babilônia e o povo que havia ficado ainda em Israel estava cometendo grandes abominações, mesmo no cativeiro. A palavra de Deus nos diz que Deus pegou Ezequiel e o levou a Jerusalém, no templo, para ele ver o que o povo estava fazendo. Mesmo já estando no cativeiro, já tendo passado por 2 incursões de Nabucodonosor, o povo de Israel ainda não tinha aprendido que deveria não cometer abominações diante de Deus. Abominação é aquilo que causa vômito. E nós vamos aprender na aula de hoje que Deus permite o cativeiro, permite situações difíceis para nos restaurar. Mas é preciso tomarmos uma atitude, mesmo dentro já deste processo de restauração. Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Anderson Silva e é com muita alegria que damos início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, revista Adultos CPAD. Estudaremos a lição de número 3, datada de 16 de outubro de 2022, cujo assunto é as abominações do templo. Aos alunos da ferramenta EBD, deixo o meu abraço muito especial. Aos irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, siga essas orientações. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aqui o seu like e interaja conosco nos comentários. E mais importante, conheça a ferramenta EBD. A ferramenta EBD vai ser uma bênção para você. Lá o professor da Escola Bíblica Dominical encontra tudo o que precisa em um só lugar. E você pode perguntar, mas pastor Anderson, como eu faço para conhecer essa ferramenta? O link está na descrição do vídeo e você vai clicar nesse link, conhecer a ferramenta EBD e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. O irmão Murilo Alencar sempre faz essas pré-aulas e por um motivo de saúde, não é nada sério, mas por um motivo de saúde e também por um pequeno problema técnico, ele me pediu para gravar esta aula. Eu quero deixar aqui o meu grande abraço para o presbítero Murilo Alencar, um homem de Deus e que tem contribuído muito para o ensino da palavra de Deus. Nós vamos aprender, como eu disse, nesta aula de hoje, sobre a terceira lição, as abominações do templo. O texto áureo da nossa lição nos diz que, e disse-me, filho do homem, vês tudo o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Meus queridos, o povo de Israel já estava no cativeiro. Deus levou Ezequiel em espírito lá no templo em Jerusalém para que ele percebesse o que estava acontecendo. Uma coisa que nós precisamos ter a convicção é que Deus condena severamente o pecado de idolatria. Ele exige do seu povo fidelidade e santidade. Nessa lição de hoje nós vamos conceituar o que é idolatria, abordaremos os pecados culticos do povo de Israel, razão pela qual Deus permitiu o exílio de Judá e de Jerusalém na Babilônia. E por fim, em cada ponto importante da lição, faremos aplicações voltadas para a igreja de hoje. Vamos juntos, então, aprender a palavra de Deus. Quando nós lemos o texto áureo na versão NVT, o texto de Ezequiel capítulo 8 e o versículo 6 nos diz o seguinte: Filho do homem, disse ele, você vê o que estão fazendo? Vê os pecados detestáveis que o povo de Israel comete para me afastar do meu templo? Venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Na versão NBV, o texto nos diz da seguinte forma: e ele me perguntou, filho do homem, você vê o que estão fazendo? Está vendo
os terríveis pecados. Perceba que no nosso comentário, no nosso texto áureo, o texto diz, você vê as grandes abominações. Na versão NVT, o Senhor fala, você vê os pecados detestáveis. E na versão NBV, o Senhor diz, está vendo os terríveis pecados que eles estão cometendo? Isto me obriga a abandonar o meu templo. Mas não é tudo. Você ainda verá práticas mais horríveis. O povo de Israel cometeu grandes abominações. Como já falamos aqui, abominável, pecado abominável, é aquilo que causa vômito em Deus. Por exemplo, cada um de nós tem uma coisa que quando a gente vê, isso dá ânsia de vômito na gente. Isso é um pecado abominável, aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus vomita, aquilo que Deus não tolera. Israel cometeu grandes abominações. Então, na Almeida Revista e Corrigida, na ARC, que é o textuário da nossa lição, trata de pecados abomináveis. Na NVT, pecados detestáveis. E na NBV, pecados terríveis. Terríveis pecados. Então vamos pensar o que é a idolatria. Esse termo refere-se à adoração ou veneração a ídolos ou imagens. Eu sempre digo que quando nós adoramos a Deus, isso não é a idolatria, porque Deus é o nosso Deus verdadeiro. Deus é o único Deus verdadeiro. Quando nós substituímos a adoração a Deus por qualquer outra coisa, isto é idolatria, veneração a ídolos e imagens, adoração a ídolos e imagens. Quando usado em sentido primário, porém, em um sentido amplo, pode significar veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição ou qualquer coisa que tome o lugar de Deus ou que lhe diminua a honra que lhe é devida. Eu gosto sempre de dizer que Deus tem que ter a primazia. Deus tem que ter o primeiro lugar no nosso coração. Quando isso não acontece, nós estamos transitando no caminho da idolatria. Agora, o que a Bíblia nos diz sobre a idolatria? A Bíblia é taxativa em relação à idolatria. Ela condena a idolatria nas Escrituras. A Bíblia descreve a prática de idolatria com os piores adjetivos possíveis. Abominação, ela é odiosa a Deus, ela é contaminadora. Uma coisa que Deus proporcionou a Israel para extirpar a idolatria foram os cativeiros. Em 722 a.C., o reino do norte foi para o cativeiro assírio. E depois, nas 3 levas, o reino do sul, a partir de 605, foi para o cativeiro babilônico. Nós vamos perceber na história de Israel que quando Israel volta do cativeiro, nunca mais Israel cometeu idolatria. Alguns erros que Israel cometeu, Deus até foi tolerante. É claro que Deus sempre orientou o seu povo à santidade, mas Deus não tolera a idolatria. Aquilo que é colocado no lugar de Deus, Deus sempre vai fazer de tudo para tratar. Vamos pensar em alguns castigos que são prometidos na palavra de Deus aos idólatras. Exclusão do céu. Eles não estarão no céu. Na versão NVT, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, nos diz da seguinte forma: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Não somos nós que estamos falando. É a palavra de Deus que afirma isso. A Bíblia também promete uma condenação eterna para os idólatras. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, na versão NVT, nos diz o seguinte: mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos, idólatras, e
todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Existem alguns pecados que afastam o homem de Deus também. Alguns textos paralelos nos mostram isso. Por exemplo, Isaías capítulo 59, do versículo 1 ao 3, na versão NVT, nos diz: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram as suas maldades que os separaram de Deus por causa de seus pecados. Ele se afastou e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue e seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentiras e sua boca transborda de corrupção. Deus está dizendo algumas coisas aqui nesse texto. Primeiro, Deus está dizendo que por meio de Isaías, que ele não mudou, permanece o mesmo. Isaías diz: o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los. Deus permanece o mesmo. A segunda coisa que Deus está revelando Deus revela o porquê de seu relacionamento com o seu povo não ser mais o mesmo. Porque eles cometeram não só um afastamento de Deus, mas a idolatria. Colocaram outro objeto de adoração no lugar de Deus. Terceiro, Deus está mostrando que o seu povo mudou. Foram eles e não Deus que decidiram se afastar. Isaías diz isso: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E essa é uma atitude do ser humano desde o Éden. Adão pecou e ele tentou, é claro que ele não podia, mas ele pensou que podia fugir de Deus. Então, Deus está mostrando que foi o povo que mudou. Quarto, Deus não está alheio ao pecado cometido pelo seu povo. Infelizmente, nós vemos ser pregada nos nossos dias a hipergraça. Ah, Deus nos salvou, somos os filhos queridos de Deus e Deus está cuidando de tudo. Essa hipergraça, onde cada um faz o que quer e fica por isso mesmo, ela não é verdadeira. Deus não está alheio ao pecado cometido pelo seu povo. Uma das consequências provocadas pela impiedade é a ausência das ações benéficas de Deus. Então, o texto áureo vai nos deixar claro que Deus abomina o pecado, que Deus trata com o pecado e que Deus não deixa barato, não deixa passar aquilo que precisa realmente ser tratado. E tudo isso Deus faz por causa do seu amor, por causa do seu amor. É importante nós compreendermos isso, que tudo que Deus faz é por causa do seu amor. Verdade prática: o lugar mais sagrado da terra, ou o lugar mais sagrado da Terra Santa, se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada nos fins dos tempos. Nós estamos vivendo uma apostasia generalizada. E o que Ezequiel está nos mostrando é um prelúdio, é um prenúncio de todas estas coisas. Ezequiel está deixando isto claro. Exatamente 14 meses depois da primeira visão, Ezequiel teve outra experiência semelhante. E é a experiência do texto que nós leremos daqui a pouco na leitura bíblica em classe. Em relação à nossa verdade prática, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, na Arque, Almeida Revista Corrigida, está escrito que: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em palavras bem objetivas, essa apostasia é o abandono premeditado da fé. O que é apostatar da fé? É negar uma fé anteriormente declarada. Ou seja, o povo de Israel adoravam a Deus e agora estavam adorando a ídolos, negando a fé. Então, a apostasia é o abandono premeditado da fé. No aspecto escatológico, estamos às vésperas de um tempo de apostasia jamais imaginado e visto na história.
infelizmente, o que a gente tem visto, o que a gente tem experimentado, o que a gente tem presenciado é realmente um trabalho premeditado, incisivo, determinado de muitos no que diz respeito a esse total afastamento de Deus. Meus irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus, olha o que Paulo aconselha a Timóteo na segunda carta, à igreja de Tessalônica, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 1 ao 4. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado. Há uma promessa de Deus para que nós fiquemos atentos. João nos diz que o espírito do anticristo já está presente. E Paulo está dizendo que a igreja de Tessalônica, que antes que ele se manifeste, virá essa apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Precisamos, queridos, estar atentos, precisamos estar precavidos, precisamos estar com os olhos abertos. A palavra de Deus já nos deixou claro o que vai acontecer. Escatologicamente, tudo já foi dito, tudo já nos foi revelado. Precisamos, então, estar atentos para que não façamos como o povo de Israel. Tornemos o lugar sagrado no lugar de apostasia. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 8, versículos 5, 6, versículos 9 ao 12, versículos 14 ao 16. O texto nos diz o seguinte: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vês as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 60 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas. E cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. 4 abominações terríveis estão acontecendo em Israel, e Deus leva Ezequiel para que ele visse, para que ele presenciasse, para que ele percebesse o que estava acontecendo. A primeira das abominações é algo que me chama a atenção, porque eles colocam uma imagem de ciúmes.
E quando o Senhor mostra a Ezequiel esta imagem de ciúmes, Deus estava dizendo assim, olha, eles querem me provocar os ciúmes. Imagine um cônjuge que trai o outro e aparece com o amante ou a amante diante do cônjuge para provocar no cônjuge aquela ideia seguinte, não tem jeito, é isso mesmo que você quer, então eu vou embora de casa. Eu vou deixar a casa e vou deixar você fazer o que você quer. Era exatamente isso que o povo de Israel estava querendo provocar em Deus. Fazer que Deus sentisse ciúme e fosse embora da sua casa. Depois, a segunda abominação, ele vê 70 anciãos na casa de Israel em pé, adorando animais que foram pintados dentro do templo. Eles estavam adorando na parte interna da casa de Deus. O lugar sagrado, isso é um absurdo, o lugar sagrado estava servindo agora de lugar de adoração a deuses caracterizados lá no Egito. O Egito que tinha animais e eles acreditavam que os deuses pousavam, incorporavam nesses animais. Depois disso, ele viu a porta da entrada da casa do Senhor virada para a banda do norte, mulheres assentadas chorando por Tamuz. Tamuz era um deus da fertilidade e acreditava-se que Tamuz ficava 6 meses adormecido e depois essas mulheres choravam para que ele acordasse e fosse atender o povo. O momento que elas estão chorando aqui dá a entender que elas estavam adorando a Deus, mas também chorando por Tamuz. Deus não compartilha a sua glória com ninguém, a sua adoração com ninguém. E depois Ezequiel vê, o Senhor mostra para Ezequiel que estavam, na entrada, eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo e de frente para o sol, adorando o sol. Queridos, quando o povo de Israel estava caminhando no deserto e o tabernáculo estava entre eles, quando eles iam se acampar, os historiadores nos dizem que cada tenda ficava com a porta virada para o Santo dos Santos, no lugar onde estava a glória de Deus. E alguns dizem até que quando eles iam entrar na tenda, eles não entravam de frente para a tenda para não ficar de costas para a glória de Deus que estava sobre o Santo dos Santos. Eles viravam-se e entravam de costas para a casa para ficar de frente para a glória de Deus no Santo dos Santos. Agora aqui haviam 25 homens de costas para o templo, ou seja, menosprezando o templo e adorando o sol. Deus não ia tolerar esse tipo de coisa. Deus não ia tolerar esse tipo de coisa. Algumas coisas são importantes nós considerarmos aqui. O editor das profecias de Ezequiel, evidentemente, queria que os capítulos 8, versículo 1, aos capítulos 11, versículo 25, fossem tratados como uma única composição. As fronteiras desta unidade literária são colocadas por uma introdução formal, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4, e uma conclusão correspondente, capítulo 11, versículos 22 ao 25. Então nós temos uma introdução ao capítulo 8 do livro de Ezequiel, nos mostrando que algumas informações preliminares são importantes para a melhor compreensão desse texto. Primeiro, com respeito aos gêneros, capítulos 8 a 11 são dominados pela narrativa, particularmente a narrativa de visões, de ocorrências que acontecem lá em Jerusalém. Os fatos são fatos que estão acontecendo. Deus leva Ezequiel em espírito, mas os fatos realmente estão acontecendo. Então são narrativas de fatos. Em segundo lugar, com respeito à estrutura, os capítulos 8 a 11 podem ser divididos em, primeiro, idolatria no templo, depois, a morte dos idólatras, depois, a glória faça-se do templo, quarto, o juízo sobre os responsáveis, quinto, a promessa de retorno de Israel. Todas essas coisas que estamos falando aqui, que estou falando, estarão disponíveis aí para você no subsídio que é oferecido a cada um de vocês. E eu fiz questão de fazer a gravação da aula exatamente a partir desses subsídios para que você fique inteirado. Então, em terceiro lugar, com respeito ao aspecto cronológico,
A Bíblia diz, sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês. Quando calculada esta data, então refere-se ao dia 17 ou 18 de setembro de 1592 no nosso calendário. Ou seja, o povo de Israel já estava no cativeiro, já estavam sendo disciplinados por Deus e ainda assim não haviam mudado a sua postura. Ainda assim estavam cometendo agora abominações terríveis, e que ia fazer com que a mão de Deus pesasse ainda mais sobre eles. Então, em quarto lugar, com respeito ao contexto geográfico, a Bíblia diz, estando eu assentado na minha casa. Ezequiel estava em sua casa, no exílio na Babilônia. Alguns anciãos na Babilônia, ou anciãos do povo de Israel que estavam na Babilônia, estavam assentados diante dele. Naturalmente, eram líderes do povo de Israel, mesmo no cativeiro, que lideravam o povo. Então, a existência, em relação a Ezequiel e os anciãos presentes na sua casa, a existência e o status deste grupo foram baseados nas estruturas sociais judaicas pré-exílica. O povo estava no cativeiro, mas sempre havia uma liderança. Embora o rei Joaquim e seus oficiais estivessem também na Babilônia, parecia que não tinham qualquer autoridade formal sobre os exilados, deixando um vácuo na liderança preenchido pelos chefes das famílias, geralmente os anciãos, porque eles eram muito considerados pelo povo de Israel, eles eram reverenciados. Ananias e outros falsos profetas de Jerusalém que estavam anunciando um fim iminente do exílio. Como as palavras desta profecia e das profecias de Jeremias chegavam até a Babilônia, os exilados, com certeza, queriam saber de que lado do debate os profetas se colocavam. Nós vamos perceber durante esse trimestre que Deus vai tratar também com os falsos profetas, com os maus pastores. Deus vai tratar com eles. Se o objetivo deles era receber uma palavra de Yahvé, nesta ocasião a palavra não demorou a vir. Ezequiel afirmou as palavras, ou confirmou as palavras de Jeremias. Outra coisa importante nós pensarmos aqui é a natureza da experiência profética atual de Ezequiel. É uma experiência profética, a experiência profética é descrita primeiramente em termos de uma ação sobrenatural. A mão do Senhor, ele diz, a mão de Yahvé caiu sobre mim. Depois é uma experiência também descrita como um evento visionário. Me trouxe a Jerusalém em visões. Nós vamos tratar disso aqui e vamos falar que Ezequiel estava vendo com os olhos de Deus. Essa experiência é apresentada como uma jornada espiritual, a centenas de quilômetros, desde a Babilônia até Jerusalém. Então foi uma experiência espiritual. Alguns discutem que Ezequiel foi lá fisicamente. Para ser fisicamente, ele teria que ser trasladado. Mas foi uma experiência espiritual. Ele viu com os olhos de Deus. Ezequiel tem uma segunda experiência marcante. Ele viu a glória de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então era uma glória de Deus, conforme a visão que ele tinha visto no início do seu ministério. Quais são as aplicações disto para a nossa vida? Deus fala com o profeta Ezequiel na terra de deuses estranhos, mostrando que mesmo em Babilônia, aqueles que são fiéis não ficam sem a presença e sem a direção de Deus. Eu disse isso, inclusive, na semana de abertura do trimestre, na conferência que fizemos no canal Abrajaula, através do canal Abrajaula, eu disse isso, que a grande chave hermenêutica do livro de Ezequiel é que Deus realmente leva o povo para a Babilônia, entrega o seu povo, parece que o povo vai ser exterminado, mas Deus preserva o seu povo, vai restaurar o seu povo. Mesmo no período do cativeiro, há o profeta Jeremias em Jerusalém, o profeta Daniel no palácio e o profeta Ezequiel no meio dos cativos, mostrando que Deus estava direcionando tudo, ou seja, Deus não perde o controle nunca. O versículo 4, primeiro, revela a paciência de Deus, mesmo diante de um povo de coração duro. Depois, em segundo lugar, revela seu amor mesmo diante da infidelidade declarada. A vontade de Deus é restaurar e ter intimidade com o seu povo. E essa vontade era tão grande que por um tempo Deus conviveu no templo. Depois Deus
não permite mais a sua presença e nem a sua glória, mesmo quando os cultos não eram mais voltados para ele. Deus estava ali. Tim Keller disse que sou mais imperfeito do que pensa, mas sou mais aceito e amado do que esperava. Contudo, até mesmo a paciência e o grande amor de Deus têm os seus limites. Eu sempre disse isso, gravando as aulas para a Academia de Pregadores. Eu disse em todo o tempo, a paciência de Deus tem limites. Nós não podemos esgotar a paciência de Deus. Quanto mais Deus nos ama, quanto maior a longanimidade de Deus conosco, mais essa longanimidade tem que nos projetar para Deus e não produzir em nós uma tranquilidade por estarmos afastados de Deus. Vamos então, queridos, aos nossos comentários da nossa lição, que são muito importantes aqui para nós. No primeiro ponto, o nosso comentarista vai tratar sobre a visão. A segunda visão, nós já tratamos um pouco, falamos sobre ela aqui, e dentro disso ele vai falar sobre a visão das abominações do templo. Depois ele vai tratar também sobre como entender as visões de Ezequiel. Sobre a segunda visão, né? Essa visão foi não da glória de Deus, como já falamos aqui, o que Ezequiel viu foram as abominações. Uma coisa que eu fiz questão de destacar é que no lugar consagrado a Deus, o lugar consagrado a Deus era usado como lugar de abominações. O templo foi consagrado a Deus. Eu digo que o templo foi construído por homens, mas para Deus, não para homens. O templo foi consagrado a Deus por homens, mas foi escolhido por Deus. Deus falou com Salomão, eu escolhi este lugar. Então, neste lugar consagrado a Deus, neste lugar onde Deus estava presente, estava se cometendo as grandes abominações. E isto foi algo terrível. Deus mostrou para Ezequiel estas abominações e nós precisamos compreender que o profeta estava vendo com os olhos de Deus aquilo que o povo de Israel realmente estava fazendo. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre as abominações. Primeiro, ele vai tratar sobre a imagem de ciúmes, depois o culto aos animais e répteis, e depois vai falar sobre os 70 anciãos. É importante nós entendermos que o rei Manassés havia colocado uma imagem da deusa Azera ou Azerá na casa do Senhor. Embora, no fim de sua vida, ele mesmo removeu esta imagem. Então, tudo indica que o seu filho Amon colocou esta imagem lá novamente, porque Josias mais tarde mandou retirá-lo para ser queimado no ribeiro de Cedron. Então, nós vamos perceber que a intenção dessa imagem, como já tratamos aqui, era afastar Deus do templo, era afastar Deus da sua própria casa. E Deus vai dizer, olha, eles estão querendo me afastar do meu lugar, estão querendo me afastar do meu templo, da minha própria casa. Então, qual que é a aplicação disto para a nossa vida? O fato de existir um ídolo na casa dedicada a Deus revela instabilidade espiritual do povo. É uma prova irrefutável de que o amor havia esfriado, a lealdade não era exclusiva e a adoração era dividida. Isso é algo terrível. Adoração dividida, de forma que eles queriam, ao dividir essa adoração, afastar Deus do seu santo templo, do seu lugar. Nosso querido irmão Murilo deixou claro no subsídio para a gente aqui, que certa irmã orava todos os dias com muito fervor. Deus se revela. Aliás, certa irmã orava todos os dias com muito fervor. Deus, se o Senhor estiver em segundo ou em terceiro lugar na minha vida, por favor, passe para o primeiro, pois ele é todo seu. Certa vez, após repetir esta mesma oração, Deus lhe respondeu, minha filha, se eu não estiver em primeiro lugar, eu não estarei em nenhum outro. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força.
queridos, nós precisamos realmente dedicar a nossa vida a Deus e não permitir que essas coisas nos roubem. Não permitir que essas coisas nos roubem. Onde Deus tem prazer em habitar? No primeiro lugar do nosso coração. Eu aprendo algumas coisas com estas 3 abominações que são tratadas nesse segundo ponto da lição. Primeiro, a imagem de ciúmes. A imagem de ciúmes. Qual é a primeira coisa que eu aprendo? Não adianta tentarmos forçar Deus a sair do seu lugar. A casa é de Deus, tudo que temos é de Deus. Tudo é de Deus. E se Deus sair, tudo será destruído. Foi só Deus sair do templo, tirar a sua glória, que o templo foi destruído. Segundo, o culto aos animais e aos répteis. Então, na zoolatria, significa adoração aos animais e é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Então, onde é que Deus realmente tem prazer em habitar? Em animais? Claro que não. Em templo? Claro que não. Um templo era só o sinal da habitação de Deus. Deus tem prazer em habitar na nossa vida. E os 70 anciãos, adorando essas pinturas, me diz que se os anciãos, que eram a liderança de Israel, estavam degenerados desse jeito, o que esperar do povo? Se a liderança estava totalmente degenerada, corrompida dessa forma, o que esperar do povo? Terceiro ponto da nossa lição vai tratar sobre as abominações. No primeiro parágrafo, o comentarista vai tratar sobre o ritual de Tamuz. No segundo parágrafo, sobre os adoradores do sol. No terceiro parágrafo, os anciãos na casa do profeta. Os anciãos na casa do profeta. Então, percebamos que essa imagem do incensário, desses anciãos que estavam no templo adorando a esses animais, até dentro ainda do segundo ponto, né? Adorando a esses animais, era algo terrível, porque está falando de uma liderança, de quem tinha uma convicção, uma sabedoria de Deus para liderar o povo, estava agora adorando esses animais. Então, o parágrafo sobre como uma fórmula de orientação visionária, de acordo com a qual Ezequiel é levado até a entrada do pátio interior, neste ponto, o parágrafo abre com essa ideia, não é? Então, neste ponto, observa um curioso buraco na parede. Deus fez um buraco na parede. Eu falo que Deus ainda faz buraco na parede, né? O qual é instruído a aumentá-lo e, através dele, entrar numa sala escura. A localidade exata disso não pode ser identificada. Essencialmente, é algo praticado em segredo e o profeta é informado como obter acesso a essa câmara de horrores e surpreendeu os anciãos em flagrante. Ezequiel presenciou um momento de devoção aos ídolos praticados por 70 homens, provavelmente autoridades em Israel. Perceba que esse número 70 foi o número de discípulos que Jesus enviou também pela primeira vez. Ele enviou os 70 para ir de 2 em 2. Então é um número representativo e muito, muito importante dentro da visão de Israel. Eram autoridades. O número 7 na Bíblia é o número da perfeição, o número 10 é o número da responsabilidade. Então 10 vezes 7, 70. Esses anciãos eram os que representavam toda a responsabilidade do povo de Israel. Então o culto acontecia no escuro, estava diante de toda espécie de ídolos, e eles diziam: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Qual é a aplicação disso para nós? Esse incidente reflete a influência generalizada das seitas estrangeiras sobre o mundo israelita. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito ficou impregnado neles. Mesmo já habitando na terra, mesmo já séculos na terra, eles ainda estavam impregnados por essa cultura. O mundo tem entrado nas igrejas. Estamos perdendo a nossa identidade cristã em nome do politicamente correto, das narrativas falaciosas de inclusão e das inovações doutrinárias. Não podemos negociar os valores da palavra de Deus e ter a sua presença e
e aprovação. É melhor ter a aprovação de Deus do que a aprovação do mundo. Vivemos um período importantíssimo onde estas coisas estão sendo refletidas também em nós, onde a igreja também está passando por este risco que Israel estava passando. E em nome de Jesus nós precisamos não permitir que a glória de Deus se afaste do templo. E a glória de Deus não se afasta de uma vez por todas. Outra coisa que nós aprendemos: Deus conhece e vê todas as coisas, mesmo aquelas praticadas em secreto. Não adianta ter uma bela liturgia, um belo templo e os melhores pregadores se as trevas e imoralidade e a idolatria são praticadas. Deus está vendo tudo. Deus vê todas as coisas. Em relação às mulheres que choravam por Tamuz, a adoração era uma adoração à natureza. Mais uma vez, o povo de Israel estava voltado para buscar a solução para a esterilidade da terra em deuses pagãos. Deus disse ao povo de Israel que se eles fossem fiéis, eles comeriam o melhor da terra, o melhor da terra. E então agora Israel comete abominações. Deus traz o castigo sobre a terra e eles, como que dizendo, se estamos sofrendo o castigo de Deus porque estamos cometendo abominações, a gente sabe resolver. A gente tem um Deus para resolver. Meus queridos, nós precisamos aprender que se Deus fecha a porta, ninguém abre. E se Deus abre, ninguém fecha. É provável que imediatamente, fora do recinto sagrado, a entrada da porta do norte, que estava para o átrio exterior do templo, Ezequiel viu as mulheres chorando a Tamuz. Tamuz era um deus sumeriano da vegetação, que na mitologia popular morreu e ficou sendo o deus do mundo dos mortos. O culto associado a ele era parcialmente um ritual de luto, mas também incorporava ritos de fertilidade. A visão representa uma caricatura intencional do sincretismo religioso judaico. De qualquer modo, Ezequiel observa o povo em Jerusalém substituindo a adoração vital do Deus vivo por lamentos pelos mortos. Ou seja, o sincretismo religioso estava envolvendo. Perceba que do lado de dentro tem anciãos adorando. Do lado de fora tem as mulheres adorando a Tamuz. Do lado de dentro, primeiro, a imagem de ciúmes na porta. Depois, do lado de dentro, anciãos adorando imagens pintadas na parede. Do lado de fora, as mulheres chorando por Tamuz. Culto a um deus do mundo dos mortos. E ainda do lado de fora, tem 25 homens de costa para o templo e adorando ao sol. Ou seja, era uma situação generalizada. Aí nós vamos perceber que essa quarta cena dessa visão que Ezequiel tem, das abominações, é o culto dos astros, a adoração ao sol. E a última fase da jornada coloca Ezequiel está fazendo uma jornada, né, uma trilha ali em visão, é claro, vendo com os olhos de Deus. Eu quero que você não se esqueça disso, ele estava vendo com os olhos de Deus. A última fase da jornada coloca Ezequiel no átrio de dentro do templo. Deste ponto privilegiado, observa um drama ritual sendo executado sobre o pórtico e o altar. Ezequiel estima que uns 25 homens, possivelmente sacerdotes, se envolveram neste ritual ao virarem suas costas para o templo e suas faces para o sol. Declararam a rejeição a Deus. Totalmente. É como se ele estivesse dizendo: nós rejeitamos o seu templo e nós adoramos agora os astros. Isso é algo extremamente absurdo. Duas aplicações são importantes para a nossa vida nesse aspecto. Quando a liderança da igreja se torna corrupta, não há limite ao caos que é semeado na vida da nação, na vida do povo. Nós precisamos entender o momento que vivemos. E como crentes, se presenciarmos uma liderança se corrompendo, nós precisamos compreender e ter a visão de... Por que eu vou falar o que direi agora? Porque alguns falam, mas a liderança se corrompeu, aí fica difícil. Daniel, Ezequiel, Jeremias não se corromperam, não obstante não fazer parte da liderança. Então, de igual forma, quando a liderança da igreja se corrompe, o povo passa a viver em miséria espiritual. Precisamos alertar o povo, precisamos mostrar ao povo que Deus ainda está no controle de todas as coisas. E a segunda aplicação desta visão
para nós. Nenhuma nação, nenhum ídolo, nenhum rei, nenhum exército podem vencer o povo de Deus. A infidelidade do povo trouxe vergonha e opróbrio para a nação. A igreja deve primeiramente se preocupar em se manter fiel e submissa a Deus, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, estas 4 abominações que se cometiam no templo foram abominações que fizeram Deus tirar a glória dele do templo, que fizeram Deus ir embora. Nós vamos estudar isso na próxima lição. Quando se vai a glória de Deus, Deus não tira a sua glória da noite para o dia. Deus não tira a sua glória de uma vez. Deus não tira a sua glória em vão. Deus permite que a sua glória se afaste, que a sua presença vá embora do templo. E quando a glória de Deus se afasta, quando a presença de Deus vai embora do templo, o templo é destruído. Então precisamos ter cuidado para que não esgotemos as medidas de Deus. Entendamos que com a graça de Deus, nós concluímos então mais esta lição. Verdadeiramente tem sido um grande desafio caminhar pelo livro de Ezequiel. Aprendemos com esta lição que Deus não tolera a idolatria, que Deus exige a fidelidade e santidade do seu povo. Sigamos então o conselho do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Meus queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, que a graça de Deus nos alcance, que a nossa adoração a Deus não seja direcionada a nenhum ídolo, a ninguém, que nós permaneçamos fiéis a Deus em tudo para a glória do seu nome. Fujamos da idolatria, porque a idolatria vai nos conquistando e quando percebemos, estamos vivendo um verdadeiro caos espiritual, mas estamos estudando lições como esta, justamente para nos posicionarmos diante de Deus, mudarmos o nosso comportamento e seguirmos adiante para a glória do nome do Senhor. Que as lições do livro de Ezequiel sejam impregnadas na nossa vida e se tornem práticas para todo o nosso viver. É o desejo do meu coração e a minha oração por você e por toda a igreja. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, um abraço ao presbítero Murilo, ao presbítero Ebert, do canal Abra Jaula, que a mão de Deus continue conduzindo vocês. É um prazer estar com vocês nessa terceira aula. Eu fiz questão de ministrar a lição, falando algumas coisas do nosso próprio entendimento, mas me atendo também ao subsídio oferecido pelo presbítero Murilo e com toda certeza essa lição será bênção para a tua e tem sido bênção para a minha vida. Deus te abençoe, um grande abraço e que a mão de Deus conduza vocês em tudo para a glória do nome de Jesus. Até uma próxima, em nome de Jesus.